Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Fica comigo até o final, eu volto já e te aguardo. Palavra das 15 já está no ar. Que Deus te abençoe. Você é sempre bem-vindo aqui, todos os dias, de segunda a sexta-feira, ouvindo a palavra, se alimentando da palavra, e assim Deus vai te abençoando a cada dia. Hoje eu quero tratar de um assunto que o tema é: Deus não deixa ser zombado. Aquele que semeia, ele colhe. Quem semeia coisa boa, colhe coisa boa. Quem semeia coisas ruins, colhe coisas ruins. Quem semeia na carne, colhe na carne. E quem semeia no Espírito, colhe vida eterna. Então tem duas coisas, duas sementes a ser semeada. A semente do amor e a semente do ódio. A semente da felicidade e a semente da infelicidade. Ou a semente da honestidade, da fidelidade e a semente da desonestidade. A semente da verdade e a semente da falsidade. Aí tem o livre escolha. Quem semear a semente da infidelidade, colherá fruto infiéis. E quem semear semente da fidelidade, colherá fruto da fidelidade. Então é um livre escolha. Semeie o que quiser. Por que, pastor, o senhor está falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque eu vou tratar o caso aqui do pecado de Davi. Eu vou passar aqui um pouquinho sobre o pecado de Davi. E eu estou mencionando nessa introdução Gálatas, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 6. Diz assim o texto de Gálatas: o que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. 7. Não vos enganeis. Deus não permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Verso 8. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Davi teve o seu erro, o seu fracasso, a sua queda. Davi teve o seu grande problema. Mas Deus não deixou zombar ou escarnecer tudo quanto ele fez. Deus mandou o profeta falar com ele. O profeta diz todas as correções. E Davi ouviu tudo. Então o profeta concluiu na profecia inteira, que eu já falei no outro vídeo anterior, na live de ontem. Então agora quero aqui dar sequência neste assunto dizendo ainda algumas palavras que o profeta conclui dizendo para ele. Está em 2 Samuel 12, 9. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o Hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará da sua família. Olha, o pecado foi perdoado,
mas a espada não foi tirada. Ou seja, semeou com a espada, colherá com a espada. Por isso que eu li Gálatas: se semear honestidade, receberá honestidade. Semeou com a espada, colherá com a espada. A espada ficará dentro da sua família, ou seja, o vosso erro, você plantou a espada dentro da tua casa. Agora você vai ter que viver com essa espada. Não se afastará da sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias, diz Deus a Davi. Você me desprezou. Então, quando alguém cai numa situação como dessa natureza, a palavra de Deus é esta: houve-se um desprezo. Houve-se um desprezo com Deus. E aqui começa as consequências. Foi perdoado. Deus não permitiu que aquela gravidez do pecado ali se prosseguisse. O verso 14 diz: contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir deste modo, seu filho morrerá. Então Deus não permitiu o filho de Davi com a Batseba viver. Então, o filho morreu. Davi agora entra numa situação terrível dentro da família. Quando chega no capítulo de número 13, o seu filho, Amon, violenta a sua filha, Tamar, foi violentada pelo meio-irmão, que é Amon. Isso trouxe uma tristeza para Israel, uma tristeza para consequência do pecado de Davi. As consequências do pecado de Davi. Davi sofreu seu primeiro golpe, a morte do seu filho. Ele ficou 7 dias de jejum sem comer, e o seu pessoal achava até que ele iria morrer. Mas ele venceu o seu primeiro golpe, primeira consequência. Agora, a segunda consequência, a violação, ou seja, foi violentada a sua própria filha Tamar pelo seu filho Amon. Isso trouxe uma tristeza a Davi. Davi sofreu muito. Não para por aqui. Absalão, irmão de Tamar, não resistiu a isso. Então, Absalão, o irmão de Tamar, não engoliu essa situação. Passaram-se 2 anos. Absalão mata o seu irmão, filho de Davi, o seu meio-irmão, Amon, com a espada. Davi sofre um golpe terrível. A espada que Davi semeou lá na casa do Urias. A espada vai trabalhando, vai andando dentro da casa de Davi. Deus o perdoou, mas a espada que ele semeou, a espada continuou na casa de Davi. Então, a palavra é clara. Se você semear boas coisas, receberá boas coisas. Se você semear desonestidade, colherá desonestidade. Isto é uma verdade. Isso não tem aonde correr. Então, aqui está a realidade. Não adianta. Quem semeia, colhe. Ah, mas eu semeei, mas Deus me perdoou, eu
eu continuo falando línguas estranhas, eu continuo sendo obreiro, eu assumi o ministério, voltei a ser pastor de novo, e eu estou exercendo, eu amo o reino, eu estou fazendo a vontade de Deus. Tudo isso é o seu dever. Agora, o que você plantou, a semente do mal que você plantou, ela não perecerá. Ela vingará e ela nascerá e produzir frutos. Você planta uma semente, mas essa semente produz muitos frutos. Muitos frutos. Então fica aqui, alerta na tarde desse dia, esta palavra das 15, para o teu coração. Se você semear fidelidade, colherá fidelidade. Se você semear comida, receberá comida. Se você semear espada, colherá espada. E não colherá uma espada, colherá mais espada. Davi sofreu uma afronta com a sua filha. Filha foi violentada pelo seu próprio filho. Davi sofreu a consequência. Filho assassina o outro filho. Davi sofre o luto. Davi sofre a vergonha em Israel. Por quê? Porque ele não atendeu, ou seja, o texto é claro, desprezou a palavra de Deus. Foi isso que o Senhor falou com ele. Porque você desprezou a palavra do Senhor, a espada não sairá de dentro da sua casa. Então, Absalão matou Amnon, o outro filho de Davi. Ainda não para por aí. Absalão articula outras formas para tomar o próprio trono do seu pai. E as consequências continuam. Há vergonhas com as suas concubinas no meio da praça. E continua afronta contra o rei. E o rei, de humilhação a humilhação, de humilhação a humilhação, até que vem a rebelião de Absalão sobre o reino do seu próprio pai. Tudo isso foi acontecendo como resposta da espada que o próprio Davi havia plantado. E continua o sofrimento para Davi. A situação de Davi foi ficando cada vez mais difícil. Davi, então, sofre depois também uma outra situação. A morte do seu filho Absalão. Então, Davi chorava o luto de Absalão. Davi lamenta a morte de Absalão. Isso já está lá no capítulo 18. E Davi, quando recebe a notícia, que Absalão morreu seu filho Absalão, Davi fica desesperado com essa notícia. Davi sofreu o sofrimento, todo o seu resto de reinado, seu sofrimento, por causa de um dia que estava no terraço, na hora errada. E ele
não pensou na palavra de Deus. Ele desprezou a palavra de Deus. E as consequências foram tantas. Davi sofreu todas as consequências. Então, a palavra da tarde desse dia: não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Se Davi estivesse orando, intercedendo pelo seu exército, que estava na guerra contra o inimigo, os amonitas, naquela ocasião, ele estaria semeando o Espírito. O Espírito. E se ele estivesse semeando em Espírito, ele colheria o espiritual, a vida eterna. Mas ele semeou a carne naquele momento. Então, ele sofreu as consequências. As consequências de Davi foram dolorosas. As consequências de Davi foram dolorosas porque desprezou a palavra de Deus. Então fica aqui o nosso alerta na tarde desse dia. Foca no céu. Busque as coisas de cima. Busque as coisas do Espírito. Olha, inclina para o Espírito. Se inclinar para o Espírito é vida e paz. Mas se inclinar para a carne é morte. Isso está lá em Romanos capítulo 8. Se inclinar para o Espírito é vida e paz. Mas se inclinar para a carne é morte. Então fica aqui o alerta de Deus para nossas vidas na tarde desse dia. Que Deus possa falar, continuar falando na sua mente quando você estiver nesta proximidade dessas fatalidades, que Deus possa te lembrar que não devemos semear na carne, porque nós receberemos morte. Davi semeou espada. Davi colheu espada dentro da sua família. Sua filha foi violentada pelo seu próprio filho. Depois o outro filho mata Amon, qual violentou Tamar. Absalão mata ele. Absalão, no final, morre também. Absalão corrompe, levanta uma rebelião contra o seu reino. Abusam das esposas, das concubinas de Davi. Então, tudo isso é consequências do pecado, o qual o profeta Natã deixou claro com ele. É dentro da sua família que ficará o castigo. Mas você não vai morrer. Interessante. O profeta diz, Deus te perdoou. Você não vai morrer. Só que tudo que você plantou vai nascer. Ou seja, todas as sementes que você plantou vão nascer. Semente do engano, semente da traição, semente da espada, semente da mentira. As sementes que Davi
semeou foi semente do pecado. E a consequência foi muito triste na vida de Davi. Olha, que esta palavra possa ser alerta para você que me ouve. Não saia do prumo. Não saia do prumo. Queira viver bem. Viva bem nessa terra. Amando a palavra. Não desprezando a palavra. Se desprezar a palavra, cairá em pecados, que é semear pecados, colherá pecados. Então ame a palavra, não despreze a palavra, para que não venha sofrer as consequências como sofreu Davi. Que esta palavra seja de uma reflexão, uma vez mais, para nossas vidas, na tarde desse dia. Palavra das 15 para o teu coração. Que Deus te guarde, te abençoe, te protege. Que te dê sabedoria para você lidar com todas as situações que surgirem na sua frente. E você lembra da palavra e diz: eu não desprezo a palavra, portanto não vou queimar as minhas mãos. Afasta, desvia do mal, olha para o autor e consumador da tua fé. Foque seus olhos em Jesus Cristo e ele te guardará para a glória do nome dele. Palavra das 15 para a tua alma, para o teu coração, para a tua vida. Muito obrigado pela tua companhia aqui comigo uma vez mais. Que Deus guarde a tua casa, o teu lar, a tua família, os seus filhos, o seu cônjuge. Que Deus protege debaixo da tua onipotente mão e que te dá saúde, te dá paz continuamente. Estarei orando. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor que vive para sempre, eu quero te louvar, meu Deus, por mais uma tarde, por mais uma palavra. Senhor, te louvar pela salvação, te louvar pelo cuidado que tu tem conosco, Senhor, por ter nos guardado, nos protegidos e nos dado a paz. Senhor, nos livra de toda força contrária maligna, da tentação do mal. Senhor, nos protege, Senhor, das fraquezas. Meu Deus, visita o teu povo aonde estiver. Senhor, abraça com o teu abraço de compaixão, de misericórdia. Guarda, Senhor, a casa dos teus filhos, o lar dos teus filhos. Guarda a vida, guarda o coração, guarda a mente. Guarda as mãos, meu Deus. Guarda os pés dos teus filhos. Senhor da glória, eu peço a tua bênção sobre todos. No nome de Jesus. Amém.